E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. O deus egípcio Ra acaba por ser um ser de outro planeta que escraviza a humanidade ao retornar à Terra no distante passado. Há 8.000 anos antes de Cristo, uma espaçonave massiva aparece sobre uma pequena aldeia no deserto da África do Norte à noite. Ela desce emitindo um brilhante feixe de luz enquanto todos os aldeões fogem. Um garoto fica hipnotizado pela cena e é envolvido pela luz. Mudamos então para 1928 em Gizé. Arqueólogos descobrem uma enorme estátua de pedra com um artefato em forma de anel por baixo. O professor Langford e sua filha Catarina chegam ao Egito para ver essa descoberta misteriosa. Em 1994, uma Catarina Langford mais velha assiste a uma palestra de um jovem egiptólogo chamado Daniel Jackson. Ele tenta convencer seus colegas seniores de que a pirâmide de Kelpis, a grande esfinge e a escrita egípcia se originaram muito antes do que se acredita comumente. No entanto, os estudiosos descartam sua teoria não convencional e saem antes que ele termine. Enquanto Daniel deixa o hotel, é abordado pelo tenente Kowalski, que lhe diz que alguém quer falar com ele e o leva até um carro onde Catarina está esperando. Catarina oferece a ele um trabalho traduzindo hieróglifos egípcios antigos. Daniel recusa e está prestes a sair do carro, mas Catarina lembra que ele foi despejado de seu apartamento. Sua bolsa de estudos acabou e todos os seus pertences cabem em 2 malas. Ela dá a Daniel uma chance de provar suas teorias e lhe entrega um plano para uma viagem. Em certo momento, Daniel concorda com a oferta misteriosa. Enquanto isso, nos subúrbios, um pessoal militar chega à casa do coronel Jack O'Neill. Sua esposa atende à porta e os avisa que ele não quer ver ninguém. O coronel enlutado passa o tempo no quarto de seu filho, que acidentalmente se feriu com a arma de Jack. E O'Neill ainda não consegue lidar com a perda. Os soldados batem suavemente na sua porta e informam ao coronel que o general West os enviou. Eles estão ali para informar que ele foi reativado. Então mudamos para uma instalação nuclear em Creek Mountain, no Colorado, onde Daniel chega. Ele é levado a um salão onde o incomum artefato de pedra está em estudo contínuo desde a década de 1920. Catarina e outros cientistas o informam sobre a situação e pedem sua ajuda para decifrar os hieróglifos gravados em placas de pedra. Daniel examina o artefato antigo com diversão e então nota uma tradução de símbolos em um quadro que um dos cientistas está trabalhando. Ele aponta que a tradução está incorreta e começa a corrigir os erros. Daniel traduz a frase: 1 milhão de anos no céu é o deus Sol Ra que está selado e enterrado para toda a eternidade em seu Stargate. Após terminar a tradução, Daniel pergunta por que os militares estão interessados em tablets egípcios que têm cerca de 5.000 anos. O coronel O'Neill interrompe abruptamente, afirmando que seu relatório afirma que o artefato tem, na verdade, 10.000 anos. Daniel fica confuso, pois a cultura egípcia não existia naquela época. Ele pergunta se há um túmulo sob a estátua de pedra, mas o cientista responde que há algo ainda mais intrigante. Nesse ponto, o coronel O'Neill interrompe a conversa, afirmando que o assunto é confidencial e que os civis só poderão receber informações com sua permissão. 2 semanas se passam. Daniel continua a trabalhar arduamente nas antigas placas, tentando decifrar alguns dos símbolos. Durante um intervalo para o café, ele vê um guarda segurando um jornal com um artigo sobre a constelação de Órion. De repente, inspirado, Daniel pega o jornal e corre de volta para sua mesa. Ele circula a constelação com um marcador e a compara a um símbolo na pedra. No dia seguinte, Daniel se encontra com os cientistas e pessoal militar. O general West é cético, duvidando que Daniel possa decifrar em 14 dias o que outros especialistas não poderiam resolver em 2 anos. Apesar disso, Daniel apresenta sua teoria de que os símbolos anteriormente considerados palavras são, na verdade, constelações. Ele explica que estão organizados em uma ordem específica, com 7 pontos indicando um caminho para um destino. Daniel explica ainda que para determinar uma direção no espaço tridimensional, são necessários 6 pontos para localizar exatamente, enquanto o 7º ponto serve como referência para definir o curso. Ele mostra como é o 7º ponto no mapa, mas um dos cientistas afirma que esse símbolo não está no dispositivo. Confuso, Daniel pergunta a que dispositivo ele se refere. Após um silêncio constrangedor na sala, o coronel O'Neill permite que Daniel veja o anel feito de minerais alienígenas que foi encontrado sob as lajes de pedra. Daniel é levado à sala de controle, onde os cientistas ativam o portal coberto por inúmeros símbolos antigos. Vários anéis interligados começam a girar e uma tela exibe todos os símbolos em close. De repente, Daniel pede para pausar o vídeo em um deles e desenha símbolos adicionais das placas de pedra diretamente na tela. Ele cria uma imagem de 2 figuras orando ao lado de uma pirâmide com o sol brilhando acima. Isso corresponde ao 7º ponto que os cientistas não conseguiam identificar, já que o 7º ponto é a localização inicial. A pirâmide com o círculo deve representar a Terra. Os cientistas imediatamente começam a inserir os 7 símbolos no computador. De repente, um alerta vermelho é acionado, levando todo o pessoal a evacuar a sala contendo o anel enquanto a sala de controle começa a tremer.
Os cientistas persistem e finalmente inserem o último símbolo no computador. Isso ativa o Stargate e um enorme vórtice brilhante emerge rapidamente, transformando-se em um buraco de minhoca. Os militares enviam uma sonda através do portal e ela desaparece da vista, enquanto continua a transmitir sinais. Analisando os dados recebidos, os cientistas determinam que a sonda foi transportada para uma localização na galáxia Calum. De repente, o sinal da sonda se perde e o portal se fecha. Os militares e cientistas estudam as imagens capturadas pela sonda e concluem que o portal é um meio de viajar entre mundos. Além disso, a atmosfera desse planeta desconhecido combina com a da Terra. Daniel então nota que os outros portais têm símbolos diferentes que, quando decifrados, podem levar de volta à Terra. O General West, no entanto, quer interromper a pesquisa, já que não podem coletar mais informações neste momento. Daniel se oferece para viajar para o outro mundo e realizar a pesquisa ele mesmo. Após trocarem olhares, West e O'Neill aprovam a participação de Daniel na missão. Eles então vão a uma sala secreta examinar fósseis misteriosos que também foram escavados debaixo das lajes de pedra em 1928. Enquanto isso, Daniel se prepara para a jornada e Katarina lhe dá um colar de Ra que encontrou no mesmo local que o Stargate. Ela afirma que o colar sempre lhe trouxe sorte e espera que faça o mesmo por Daniel. A equipe de pessoal militar, liderada por O'Neill e Daniel, está finalmente pronta para passar pelo portal. Primeiro enviam o equipamento necessário através do portal, que imediatamente desaparece da vista. Então todos os membros da equipe atravessam o portal, teleportando-se através do universo em questão de segundos. Quando a equipe recupera a consciência, iluminam sinalizadores e revistam a sala escura, notando um portal semelhante. Eles então saem da sala, caminham por longos corredores e eventualmente percebem que estão em um deserto com uma réplica da pirâmide de Kelp situada no meio. Usando seus equipamentos, o exército começa a coletar dados necessários. O coronel O'Neill instrui Daniel a decifrar os símbolos no portal para que possam retornar através do buraco de minhoca em 1 hora. No entanto, Daniel explica que além de decifrar os símbolos, ele precisa determinar sua ordem na Terra. Descobriram isso a partir das placas de pedra, mas aqui não há nada semelhante, então eles precisam encontrar. Kowalski confronta Daniel com raiva, acusando-o de não avisá-lo sobre essa necessidade de busca, deixando-os incertos sobre quando podem voltar para casa. O'Neill intervém, ordenando que Kowalski monte acampamento nas proximidades e depois vai de volta à pirâmide para plantar uma bomba nuclear em caso de uma ameaça séria. Kowalski logo o interrompe, relatando que o acampamento está montado. Enquanto isso, Daniel se instala em uma das tendas, mas o militar é hostil em relação a ele e um deles joga sua mala por uma duna de areia. Daniel começa a reunir seus pertences e então para descansar e fazer um lanche. De repente, ele nota rastros deixados por um animal desconhecido e decide segui-los. Logo encontra um misterioso animal de carga comendo vegetação do deserto. Daniel se aproxima cautelosamente, tenta acariciá-lo e então oferece um chocolate. Percebendo a ausência de Daniel, os militares seguem suas pegadas e logo o veem perto do animal, avisando-o para ficar longe dele. Mas Daniel mostra a cela e garante que o animal é domesticado, então o acaricia no pescoço. Isso assusta o animal, fazendo-o correr. Daniel cai e seu pé se enrosca na corda. Os soldados tentam ajudar Daniel, mas o animal corre rápido demais. Eventualmente ele para e lambe o rosto de Daniel, trazendo-o de volta à consciência. Os soldados alcançam e libertam Daniel. De repente, a equipe ouve sons estranhos e, ao chegarem ao topo de uma duna, descobrem uma mina no deserto onde centenas de locais estão trabalhando para extrair minerais valiosos. Um jovem chamado Skara nota os estranhos e alerta os outros. O'Neill sugere que Daniel use seu conhecimento de línguas antigas para tentar se comunicar com os nativos. Daniel se aproxima da multidão e um homem nota o colar de Ra ao redor de seu pescoço. Ele grita algo para os outros e de repente todos os nativos se ajoelham diante dele. Confuso com o comportamento dos locais, O'Neill se aproxima de Skara e aperta a mão dele para mostrar que eles vêm em paz. Mas Skara grita algo e corre. Um dos soldados escaneia os minerais que os locais estão minerando e descobre que são feitos do mesmo material que o Stargate. Enquanto isso, Skara retorna com o chefe da tribo, Kasu. O chefe diz algo para os visitantes e Bose, mas Daniel não consegue entender. Ele então chama sua filha, Shai, e outras mulheres que oferecem bebidas aos convidados. A equipe se inclina em gratidão e Daniel oferece um chocolate a Kasu, que toma cautelosamente uma mordida e acha a iguaria deliciosa. Mas Kasu sinaliza para a equipe segui-lo. Inicialmente os soldados hesitam, mas Daniel garante que assim eles encontrarão a informação necessária para voltar para casa. O'Neill concorda, mas primeiro contata os soldados que permanecem no acampamento, avisando que eles serão atrasados. Kasu leva os convidados à sua cidade de pedra e fazem uma longa jornada através do deserto com centenas de nativos. À medida que se aproximam de seu destino, Daniel começa a espirrar por causa da poeira, o que diverte os locais. Na cidade, a equipe é recebida novamente com reverências respeitosas e são mostrados um disco de metal com o símbolo do olho de Ra.
Daniel explica aos soldados que Ra é o deus sol egípcio e parece que os locais acreditam que Ra os enviou. De repente, um dos moradores soa um alarme e todos começam a entrar em pânico e dispersar. Ao mesmo tempo, os soldados recebem uma ligação do acampamento avisando de uma tempestade de areia se aproximando. Eles tentam informar O'Neill e os outros que precisarão retornar à pirâmide, mas, devido à interferência, eles não conseguem ouvir uns aos outros. A equipe logo nota os locais fechando todos os portões e erroneamente pensa que estão sendo capturados. Os soldados começam a disparar e até mesmo levam 2 pessoas como reféns. Scar então se oferece para levar O'Neill com ele. O coronel concorda e Scar o leva para mostrar a tempestade se aproximando. Percebendo a situação, O'Neill informa seus homens que os locais não são perigosos e diz que terão que esperar a tempestade ali. À noite, os nativos realizam um banquete e oferecem aos convidados uma variedade de pratos. Daniel decide experimentar a carne incomum para evitar ofender os habitantes da cidade. Os soldados observam sua reação, mas Daniel garante que tem um gosto bom e é muito semelhante ao frango. O'Neill dá outra olhada no símbolo do olho de Ra. Ele teoriza que se os locais reconhecem um símbolo egípcio, podem conhecer outros e poderiam ajudar a decifrá-los. Daniel se aproxima de Kasu e começa a desenhar símbolos na areia. No entanto, Kasu imediatamente os apaga com o pé e começa a gritar para os outros. Os moradores rapidamente envolvem Daniel em um cobertor e o levam embora. Os locais levam Daniel para outro quarto, onde o escovam, o lavam e o ungem com óleos aromáticos antes de deixá-lo. Confuso, Daniel se pergunta o que está acontecendo até que Shai entra na sala e começa a se despir. Atordoado, Daniel a interrompe e diz que ela não precisa fazer isso. Embora ela não o entenda, ele a leva para fora da sala, mas Kasu os observa com medo, achando que Shai desagrada Daniel. Para não ofender Kasu, Daniel leva Shai de volta ao quarto. Em vez de fazer amor, ele desenha uma pirâmide na areia, tentando explicar que eles chegaram por meio dela. Inicialmente assustada, Shai se afasta do desenho, mas então decide adicionar um círculo acima da pirâmide. Daniel percebe que ela já viu o símbolo antes e conhece a Terra. Shai usa gestos para confirmar seu palpite e se oferece para levá-lo a algum lugar. Shai leva Daniel a uma caverna com muitos hieróglifos nas paredes. Ele começa a lê-los em voz alta em egípcio antigo e Shai corrige sua pronúncia, permitindo que eles se comuniquem em uma língua que ambos entendem. Enquanto isso, os soldados na pirâmide tentam sem sucesso contatar Kowalski. De repente, a pirâmide começa a tremer e um forte feixe de luz da mesma espaçonave vista no início do filme desce sobre ela. A nave desce lentamente sobre a pirâmide, envolvendo-a. Os soldados se espalham e começam a explorar os corredores. Inesperadamente, criaturas desconhecidas emergem da escuridão e os atacam. Um dos soldados consegue vislumbrar um guardião com o rosto do deus Anubis e olhos azuis brilhantes. Vários guardas logo levam os soldados para uma sala com um sarcófago. E de repente, enquanto isso, na Cidade de Pedra, Scar nota O'Neill fumando e fica fascinado com seu isqueiro. O coronel lhe mostra como funciona e então o entrega ao jovem. Curioso, Scar pega um cigarro e tenta fumar, mas após a primeira tragada ele tosse bastante e joga fora. Em seguida, Scar tenta pegar a arma do coronel, mas O'Neill rapidamente a retira de suas mãos, fazendo Scar correr para longe, aterrorizado. Logo após isso, O'Neill tenta contatar os soldados que ficaram na pirâmide, mas não recebe resposta. Desta vez, porém, não é devido à interferência. Os soldados simplesmente não estão respondendo. Scar volta para seus amigos e lhes mostra o presente que recebeu de O'Neill. O'Neill nota que Daniel está desaparecido há um tempo e decide perguntar a Scar e seus amigos sobre ele. Ele mostra o colete de Daniel e tenta descrever a aparência de Daniel com gestos, mas o garoto confuso simplesmente imita seus movimentos. Então O'Neill espirra e imita os sons que Daniel fez ao experimentar a comida deles. Scar finalmente entende o que O'Neill quer. Scar leva o colete de Daniel e o oferece ao seu animal para que cheire e possa rastreá-lo pelo cheiro. A criatura imediatamente sai disparada do estábulo e o grupo a segue. Eles logo encontram Daniel e Shai em uma caverna. O'Neill fica surpreso que Daniel conseguisse conversar com Shai, considerando que ele não parecia entender a língua antes. Daniel explica que teve que aprender a pronúncia adequada, já que ninguém nos tempos modernos poderia ensiná-lo. Daniel também compartilha com O'Neill tudo o que aprendeu sobre a história desse planeta, descobrindo que um membro de uma outra raça, Ra, estava tentando salvar seu povo da extinção, viajando por galáxias em busca do segredo da vida eterna. Um dia, por volta de 8000 a.C., Ra descobriu que a Terra era habitada por uma raça primitiva de humanos. Ele percebeu que um corpo humano poderia lhe dar uma nova vida e escolheu um menino que se aproximou da luz. Ra assumiu o corpo do menino e se tornou o governante usando o Stargate. Transportou muitos humanos para esse planeta para trabalhar em minas, extraindo um mineral essencial para sua vida eterna. No entanto, uma rebelião eventualmente ocorreu na Terra e o Stargate foi enterrado. Temendo outra rebelião nesse planeta, Ra proibiu a leitura e a escrita para impedir que as pessoas se lembrassem da verdade. De repente, Daniel é interrompido por Kowalski, que o convida a ver uma descoberta intrigante.
uma pedra arredondada com símbolos semelhantes às que eles encontraram na Terra. Daniel examina a pedra com entusiasmo, adivinhando que os locais a esconderam aqui, esperando que o portão da Terra se reabrisse um dia. Mas logo descobre que o 7º símbolo está desgastado, tornando impossível retornar. Decepcionado, O'Neill anuncia que eles estão voltando para a pirâmide. A equipe parte com Scara e seus amigos, seguindo-o secretamente. Quando chegam à pirâmide e encontram uma espaçonave em vez disso, a equipe fica ansiosa, segurando suas armas. Eles entram, mas não encontram seus colegas. Em breve, um guardião com um bastão os nota e começa a disparar nos soldados. O'Neill e Daniel correm para a sala com a bomba atômica, apenas para encontrar que ela está desaparecida. De repente, uma abertura no teto aparece e 3 guardas descem em um feixe de luz, teleportando O'Neill e Daniel para um vasto salão. Naquele momento, a nave muda de forma, permitindo que a luz do sol invada a sala. Ra, cercado por sua comitiva, se aproxima e exibe a bomba, declarando que não permitirá que eles destruam seu mundo. Enquanto Ra e seus guardas removem as máscaras para revelar suas aparências humanas, O'Neill aproveita a oportunidade para pegar uma arma de um dos guardas. Mas os egípcios se mostram mais fortes. Daniel é ferido no abdômen e O'Neill é espancado com um bastão. Ra ordena que seus guardas parem e então se aproxima de Daniel para examinar seu colar. O'Neill é atirado em uma piscina de água com os outros soldados enquanto Daniel é levado embora. Enquanto isso, Scara e seus amigos estão olhando para os pertences dos terráqueos quando de repente veem 2 caças saindo da pirâmide. Os caças se dirigem para a cidade de pedra e começam um bombardeio impiedoso. Scara e seus amigos retornam à sua cidade natal para encontrar destruição generalizada e muitas pessoas feridas. Shai diz a Scara que Ra está punindo-os por ajudar os estranhos. Ela pergunta sobre Daniel, mas Scara não responde. Algum tempo depois, Daniel acorda em um sarcófago e descobre que seu ferimento desapareceu. Ele sai do sarcófago e logo encontra os aposentos de Ra. Daniel pergunta a Ra se ele estava vivo após o ferimento e Ra explica que escolheu a raça humana porque corpos humanos são fáceis de curar. Ra então diz que eles não deveriam ter aberto o portal, pois agora planeja enviar a bomba de volta à Terra, aumentada com minerais que aumentarão exponencialmente seu poder destrutivo. Ra também toma o colar de Daniel e ordena que ele mate todos os seus companheiros para garantir que nenhum de seus escravos duvide de sua autoridade. Se Daniel se recusar, Ra ameaça matá-lo e a todos que o viram. Logo, Scara e seus amigos encontram Shai em uma caverna e a informam que Ra ordenou que todos se reunissem para uma execução. A garota declara que não podem permitir isso e compartilha a história de seu povo, conforme contado a ela por Daniel. Pouco depois, as pessoas da cidade se reúnem na praça. Os guardas entregam a Daniel um bastão e ordenam que ele execute a equipe. Mas então ele nota Scara na multidão usando o isqueiro para refletir a luz e chamar a atenção de Daniel. Scara mostra que eles têm as armas dos soldados e Daniel, compreendendo seu plano, abre fogo contra os guardas. Um tiroteio se segue, mas toda a equipe, exceto um soldado, consegue escapar. Apesar de outra tempestade de areia, a equipe e os rebeldes chegam a uma caverna segura. De repente, O'Neill exige a devolução de suas armas e quer que Scara e seus amigos voltem. No entanto, Kowalski aponta que eles não têm para onde ir e poderiam ajudar na luta. Enfurecido, O'Neill pergunta pelo que eles estão lutando e Daniel finalmente sugere contar a todos sobre a bomba. O'Neill admite que recebeu ordens para retornar a equipe ao primeiro sinal de perigo e detonar o Stargate. Mas as coisas não saíram como planejado e agora a bomba poderia destruir a Terra inteira. Enquanto isso, Ra está furioso que os guardas deixaram os estranhos e rebeldes escaparem. Ele coloca um dispositivo especial e lentamente mata um dos guardas com isso. Logo, Daniel descobre que todos os habitantes da cidade consideram ele e Shai como marido e mulher. Surpreso, ele pergunta a ela sobre isso e ela diz que nunca disse a ninguém que nada aconteceu entre eles. Para proteger Shai, ele a beija na frente de todos. No dia seguinte, Daniel vê Scara desenhando o dia de sua vitória em uma pedra. Ele percebe que o símbolo de seu planeta é uma pirâmide com 3 luas, o que significa que este é o 7º ponto que eles estavam perdendo. O grupo então vai para as minas, onde provam a Caçu e os outros habitantes que aqueles que acreditam ser deuses são apenas pessoas comuns com máscaras. Chocados, os habitantes decidem derrubar seus governantes. A equipe e os rebeldes se dirigem ao navio de Ra disfarçados de escravos desavisados, enquanto Ra ordena a seus lacaios que enviem a bomba para a Terra através do Stargate o mais rápido possível. Dentro da pirâmide, eles disparam contra os guardas. Um intenso tiroteio começa e vários caças voam do navio, atacando os enraivecidos habitantes da cidade na entrada da pirâmide. Enquanto isso, O'Neill chega até a bomba e a ativa, pretendendo ficar para trás e explodir o portal assim que todos retornarem à Terra. Daniel e Shai tentam convencê-lo a não fazer isso e de repente um guarda aparece e atira em Shai. Daniel se agacha sobre seu corpo, mas então uma abertura aparece no teto. Ele a pega e se dirige ao sarcófago, que imediatamente revive Shai com 4 minutos restantes até a explosão.
O Neil continua a lutar contra o guarda e Ra encontra Daniel e Shay tentando matar o cientista com seu dispositivo. O Neil consegue derrotar o guarda e usa a pedra na mão do guarda para ativar o portal do teto, descendo anéis que decapitam o guarda. Graças à passagem aberta, Ra é distraído e Daniel agarra o colar dele e retorna com Shay para a sala com o portal com menos de 2 minutos restantes no cronômetro. O Neil tenta desarmar a bomba, mas acaba descobrindo que Ra a modificou, tornando impossível desativá-la. Enquanto isso, do lado de fora, os habitantes percebem que estão perdendo, mas então Caçu aparece com uma multidão enfurecida. Vendo que suas forças são insuficientes, Ra levanta sua nave bem acima do planeta para se salvar. Mas então Daniel reativa o portal do teto e ele e O'Neill enviam a bomba diretamente para a nave de Ra. Vendo o brilho no céu, todos os habitantes ficam felizes em sua vitória e liberdade há muito esperada, agradecendo a O'Neill por sua salvação. Os soldados se preparam para voltar para casa, mas Daniel decide ficar com Shay em seu planeta. O cientista se despede de O'Neill e pede para que ele devolva o medalhão de Catarina, que de fato lhe trouxe sorte.